Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje a gente vai falar de um danadinho que nos persegue. E detalhe, ele pode se manifestar de diversas maneiras. Todo mundo tem, em maior ou em menor grau, e a gente já nasce, pelo menos dizem, que a gente já nasce com dois deles. A gente está falando aqui de medos. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Muitas vezes a gente nem sabe que tem medo daquilo, e quando a gente passa por uma determinada situação, a gente descobre que tem medo. Eu sei alguns que eu tenho, e sei que não sei de muitos, mas eles vão se manifestando no decorrer da nossa vida. Concorda, Cat? Absolutamente. Bem-vinda. Concordo plena. Obrigada, Ive. Concordo sim. Todos temos, né? Não há como negar isso. Alguns com maior medo de algumas coisas, outros de outras coisas, mas todos nós temos medo de algo. Algumas pessoas também enfrentam esses medos é, de uma forma assim mais efetiva, outros vão deixando ali, né, Escondidinho, fingindo que ele não fingindo que não existe. existe, enfim. É verdade. Sabe que o medo é mais natural, ou o medo que todo mundo tem, ou que é mais. Não é natural, mas o medo que a maior parte das pessoas tem é o medo das aranhas. É, eu tenho. Você tem, né? Sim. O Luizinho, nosso assessor para assuntos aleatórios, também tem medo de aranha. Eu não tenho medo de aranha. Tem gente que tem medo de barata e quase sobe pelas paredes por causa das baratas. Gente, barata você mata e pronto, né? Pelo menos para mim é assim. Barata, rato, aranha, tá tudo bem. Lagartixa, tem gente que morre de medo de lagartixa. Sua mãe, Luizinho? Pois é, conheço pessoas que não dormem. Se tiver uma lagartixa, não dorme enquanto não vê que a lagartixa foi embora ou foi morta, coitadinha. Mas tem medos, acho que são bem mais desafiadores de lidar, né? Porque até dos Sim. bichinhos, é, você não Muda de estando ambiente em e um tá tudo bem. local onde tenha, né, né, esses bichos, você consegue administrar melhor isso. Mas tem gente que tem medo do escuro, tem pessoas que têm medo de altura. Eu E de onde vem isso, não sei. Ives? Eu lembro quando eu tive essa primeira sensação do medo da altura. Na verdade, não é o medo da altura só. É o medo da imensidão que a altura nos Nossa, traz, né? Então, eu lembro que eu era criança, não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas eu acredito que uns 9. E eu morava, não, era antes disso, eu acho. Porque eu ainda não morava em Campos do Jordão e eu fui morar em Campos do Jordão com 5, então foi antes. E eu lembro que nós fomos para Ubatuba, de São Paulo para Ubatuba. Morava em São Paulo, fomos passear. E tem uma estrada que é cheia de curvas e você vê, né, aquela aquela imensidão. imensidão. Ali foi a minha primeira sensação de falta de ar, por causa daquela paisagem. E depois, na vida, eu fui percebendo. Então, eu fui morar num apartamento e aí eu chegava na janela, me dava de novo essa falta de ar. Aí, depois de um tempo, quando ia ao shopping, não conseguia andar perto daquele No vão, beiral ali. porque eu tinha essa sensação. E é uma sensação de. Parece que o coração vai sair pela boca. É uma coisa muito louca. Eu continuo tendo medo de altura, mas eu enfrento. Então, de vez em É. quando, eu vou lá na Ilha Porchá, no Monumento Niemeyer, e fico olhando aquela imensidão. Teve um período, agora recente, que eu morei em um apartamento em frente à praia. Não era um andar alto, era no sexto andar, mas mesmo assim, Sim.
Aí eu colocava a minha mesa de trabalho em frente à janela. E eu sentava numa posição em que eu era obrigada a olhar, fazer as refeições ali para enfrentar esse medo. Porque na verdade, o medo é uma coisa que é irracional, Ele é irracional. né? Por que você tem medo de altura? Você tá em alguma situação de perigo para ter medo? Acho que esse é a grande pergunta que você deve se fazer, né? Você tem medo do quê? E por quê? Identificar. Se você não encontra um porquê, porque se você encontra um porquê, você já leva à luz aquilo e consegue trabalhar. Sim. Se você não encontra um porquê, é uma coisa inconsciente, daí o que você faz é perfeito, porque aos poucos você vai trabalhando isso e percebendo que você está seguro. Sim. E aí não há motivo para que Para um pânico. gatilho seja disparado ali e você tenha uma crise de pânico, né? Que seria mais ou menos uma crise de pânico, coração acelerado, o Uhum. suor. Então, assim, trabalhar esse medo de forma consciente, trazê-lo para a consciência, né? E ir trabalhando ele aos poucos, acho que vai fazendo com que você vá vencendo. É diferente do meu medo de aranha. Como é Porque esse aí, medo de aranha? Conta. eu não gosto mesmo. Se eu tenho se tocar a minha pele, eu vou sair gritando mesmo, assim. Eu tenho poucos momentos em que eu vou ficar apavorada. Com uma aranha eu fico apavorada mesmo, dela chegar próxima de mim. É, eu tenho essa coisa de querer fugir, de querer Isso. me esconder com animais que voam. Mas tem uma razão. Não é à toa, né? Quando eu era criança também, as coisas. Se a gente observar, a maior parte dos nossos medos vem da nossa infância, vem ainda do ventre materno. No caso dos animais que voam, eu dormi e quando eu acordei, estava naquela cena horrorosa do filme Pássaros, do Hitchcock, que os animais estão comendo os olhos, picando as pessoas, comendo os olhos das pessoas. Então, isso para mim ficou muito Muito marcado. marcado. Eu acordei com o volume, né? E na verdade todo mundo tinha dormido e a televisão ficou ligada. Foi isso que aconteceu. E aí você acordou E e eu assistiu a acordei com cena. aquela cena, então impactou negativamente, Sim, né? Então, mas é isso, assim, se vier um animal, ainda que seja uma borboleta que eu amo, eu mas amo eu também. tão distante de mim. Se ela vier na minha direção, já me dá uma agonia, né? Agora é importante a gente falar sobre o medo. O medo, ele tem uma função na nossa vida, que é segurar a onda pra gente não sair fazendo Nos bobagem. proteger, Porque quem não tem medo pode fazer bobagens, quem não tem medo de nada. Eu não tenho medo de altura, eu não tenho. Gosto de. Aí eu vou querer fazer esportes radicais. radicais. Ok, fazer esportes radicais, não somos contra, mas com proteção, né? Se você não tem medo, você não se protege. Você atravessa a rua sem olhar para os lados, achando que os carros todos vão parar para você, porque afinal de contas você é o último pacote da bolacha, Ou que você é feita de né? borracha. Exatamente. Então, o medo ele serve para isso. Agora, o medo, quando ele está em equilíbrio, que ele vai te segurar para você não fazer bobagem, tá tudo bem. O problema é quando é um medo exagerado, porque aí ele vai te paralisar e aí você não vai conseguir nem reagir àquela situação, ou quando ele está de menos, porque aí você faz isso, né? Você É. está aí fazendo loucuras. Se você não tiver aquilo equilibrado, com certeza é o 8 e o Oi. 80. Então, ou o medo que paralisa, que faz com que você não saia do lugar, e isso é para Tudo. todas as áreas da vida, né? Se você tem medo de se relacionar, você não vai se relacionar. Se você tem medo de cair, né? De empreender e não dar certo, você vai ficar parado ali no lugar, você não vai dar o primeiro passo, você não vai sair do lugar nesse momento, seja lá no o que for. Então, assim,
O medo, ele precisa estar ali equilibrado, tem muito a ver com o nosso chakra base, né? Uhum. Que é a base da nossa coluna ali, trabalha a nossa segurança no mundo, a forma como a gente encara o mundo. O E nosso aterramento, né? Tá ligado com a terra. exatamente, exatamente. E aí, se você não tiver, se você estiver com isso em desequilíbrio, ou faz grandes bobagens, ou vai Ou não faz ficar nada. paralisado, É. travado ali no instante de vida, sem continuar o caminho, né? Sem você continuar caminhando, Desiste antes mesmo de de começar, começar. né? Isso. Conheço algumas pessoas que, por exemplo, vamos almoçar. A pessoa não é capaz nem de escolher o lugar porque ela tem medo de errar. E ela tem tanta vontade, ela precisa tanto ser aceita e amada, que ela abre mão. Olha só como isso é muito, né, maluco na nossa cabeça. Essa pessoa abre mão de escolher o lugar porque ela não quer que você, que está sendo convidado, Julgue, convidada, julgue. caso não seja um lugar bacana. Exatamente. E aí ela nem diz. Ah, vamos ao cinema? Então você escolhe o cinema, você escolhe o filme. Vamos não sei o que lá, É o você você que sabe. é você que sabe. Você E que aí por sabe. quê? Porque essa pessoa é culpa dela? Não. Ela tem medo de receber um não, talvez. Por quê? Porque ela provavelmente vem com feridas emocionais desde o ventre materno. E feridas emocionais estas ligadas à rejeição, ao sentimento de rejeição, não que ela tenha sido rejeitada, mas ela sentiu que foi. Então, para ela não ser rejeitada novamente, Ela não ela abre escolhe. mão de fazer escolhas. E você sabe que tem um caso ainda que eu acho que é mais grave e que ocorre ainda mais inconsciente, que é quando as pessoas marcam e elas se comprometem, mas elas se sabotam. Elas Uhum. não vão porque elas estão com medo de ir. Então elas acontece alguma coisa para que elas não consigam cumprir aquele compromisso. Uhum. E eu vejo isso acontecer com várias pessoas. É muito recorrente isso. Acontece com muita gente e você vai vendo que está num nível inconsciente e que é apenas o medo que impede ela de ir. Então, ela vai naquele dia, ela vai passar mal, ela vai ter uma dor de cabeça, ela vai. Sim. E que isso está muito arraigado e precisa ser trabalhado. E as pessoas, elas não sabem disso. Então, eu É. faço um teste. E aí, nesse teste, eu faço dois testes. Um que a gente vai avaliar a autoestima da pessoa, como é que anda isso. E o outro teste é justamente a gente vai colocando algumas situações e aí a gente vai avaliar qual é o nível de medo, qual é o nível de amor, qual é o nível de tristeza, Que porque todo legal. mundo tem Tem, essas emoções: sim. medo, raiva, alegria, amor, A primeira vez tristeza. que eu vim gravar o programa, eu estava morrendo de medo. Mas é aquela Normal. coisa, né? Vai com medo mesmo. Exatamente. Eu também tenho medos que muitas vezes me paralisaram. Esse medo da imensidão, eu depois que eu descobri que não era só o medo da altura, mas que era o medo de tudo que Tudo. é imenso, né? Então, por exemplo, o mar. O mar é imenso, né? Sim. Então, assim, para entrar na água da praia até o O joelho, até o joelho tava umbigo, bom. tudo bem. Passou disso, já me, né? Então, eu resolvi enfrentar isso. E eu faço parte de um grupo de networking. A gente, uma vez, foi fazer canoa havaiana. Ah, sou E, muito fã, então. então, só que para quem tem medo da imensidão, Sim, é um né? grande É um desafio. grande desafio. E eu falei, eu vou. Fez muito bem. Só que eu fui com medo. Ó, até arrepio, só de falar. Fui com medo.
que eu fiz? Eu sabia que eu poderia paralisar, porque a gente se conhece, Uhum. né? Chamei uma amiga, também terapeuta, que também queria andar, mas nunca havia feito isso. E aí falei para ela, Mari, eu tenho medo da imensidão. Então, qualquer coisa você me ajuda, porque eu vou de qualquer jeito, nem que seja amarrada, Que ótimo que mas você eu fez vou. isso. E aí, olha como o nosso corpo é, né? Era para de um lado uma galera, do outro lado outra galera, éramos em 6 para colocar na água. E eu fiquei atrás, eu fiquei, não atrás, eu fui a última do lado do instrutor. E para você entrar ali, escorrega, né? Aí ele falou assim: olha, cuidado, que aí escorrega, pronto. Foi o O gatilho. gatilho. Na hora eu soltei a mão da canoa. Na hora. E aí eu fui ficando para trás. Só que a Mari já estava avisada. Então ela soltou, veio do meu lado, me deu a mão, me E levou de você foi. volta. E aí eu fui. Quando a gente chegou do outro lado, eu falei, nossa, né? Não foi nada. Porque não é nada. É um Sim. medo do desconhecido, É o irracional, medo é né? irracional. Mas quando você tem a coragem de De pedir enfrentar, né? ajuda e Sim. enfrentar, porque é isso. Se eu enfrento sozinha, o desafio é muito maior. Eu diria o sofrimento é maior, Sofrimento maior, com certeza. né? Porque você vai passar ali por aquele momento sem ter um suporte. É, E aí o sofrimento é maior. Se você pode pedir ajuda, peça. Porque exatamente. você tendo um apoio, você consegue fazer melhor. E depois você vai diminuir esses apoios. Como agora, se você precisar fazer pela segunda vez, você já sabe como funciona, que é seguro, que é prazeroso, que Já você comprei um vai, tênis para ajudar nessa coisa de passar por ali, não escorregar. né? Tudo você vai ganhando experiências, você vai ganhando, isso vai te enriquecendo, Exatamente. né? E esses medos eles vão sendo quebrados ali na raiz, porque a gente não tem como saber de onde surgiram tantos Tantos medos. medos, né? E é assim, olha, às vezes a pessoa fala assim, né? Por exemplo, tenho medo de escuro. Não é o meu caso, eu não tenho medo de escuro, mas muita gente tem medo de Sim, escuro. Ah, mas por que você tem medo de escuro? A pessoa sequer sabe responder por que que ela tem medo de escuro, muitas vezes, né? E aí, como terapeuta, como uma pessoa que estudou e ainda continua estudando sobre os medos, vamos pensar lá no momento da gestação. Você tá lá quentinho, quentinha na barriguinha gostosinha, da sua mãe. Aparentemente, tá tudo bem, né? Lugar confortável, confortável, quentinho, sendo quentinho, sem alimentado. perigo, tu tá lá de boa, fazendo muitos nadas, se preocupando em crescer só, né? E se alimentar daquele alimento que vem de graça pra você, você não precisa nem se esforçar. Esforço Tudo zero. bem? Tudo ótimo, né? Só que não, porque você é um ser humano que já tem vida lá dentro e que está interpretando o mundo desse lugar. Então, se acontece alguma coisa nesse período de gestação com a sua mãe, alguma coisa desagradável que leve que ela tenha uma sensação desagradável, você, bebê, pode interpretar como você ser o culpado, culpada, ou que por você estar ali, você está causando danos a essa mãe que está sofrendo. E aí já começam os seus medos. Qual é o primeiro medo que a gente tem? É o medo da rejeição. É verdade. Porque dependendo de como a nossa mãe lida com a gestação, se ela é mais fácil, se ela é mais difícil, se ela passa por mais traumas ou menos traumas, você que está ali, que ainda não tem tudo desenvolvido, vai interpretar como é ou não é, me ama, não me ama, me quer, me rejeita. Simples assim, né? Simples assim. E a mãe não sabe disso. Então ela pode falar, ai meu Deus, enjoo de novo. Pronto, a criança já pode interpretar
né? Como Como tá com enjoo, eu por sou minha causa. culpado, logo não me ama, né? Ou a mãe tá passando por alguma situação financeira difícil ou qualquer outra situação desafiadora. Essa criança pode achar que ela é culpada. Ali é um ambiente escuro. Então eu sou culpada, ou eu não sou merecedora, ou isso ou aquilo. Estou num ambiente escuro, logo terei medo Do do escuro, né? escuro. Não é tudo pensado assim racionalmente como eu tô Sim, sim. falando, né? Mas é o que pode acontecer. Porque ali nessa caverninha não tem luz mesmo, né? É, isso é comprovado já, né? Se você colocar música, a criança fica mais calma. Então, é sinal que ela está sentindo e ouvindo tudo aquilo que está acontecendo ao redor dela. Quando chega alguém e mexe na barriga e fala alguma coisa, por exemplo, alguém que ficou, por exemplo, a mãe tá lá trabalhando ou tá lá em casa, e aí chega alguém, que pode ser o pai, pode ser qualquer outra pessoa, e mexe com essa criança e fala alguma coisa. Muitas vezes as mães falam, né? Ai, foi só você chegar, esse Pronto, já bebê ficou aqui agitado. agitado. Por quê? Porque ele tá sentindo que a outra pessoa ou gosta ou não gosta tanto, ou gosta tanto, e ela já está interpretando o mundo. Então, dependendo aí de como é, de como as coisas acontecem, ela vai estar mais feliz ou menos feliz. E eu falei pra caramba, meu Deus do céu, Mas tá gostoso. que bom. Mas é isso, né? Os medos muitas vezes vêm Já desde a daí. Não sei se a gente fala que eles são irracionais, mas talvez, pensando É, bem, nem todos, né? não é É, irracional, é que a gente não acha a explicação. sim, Né? Mas o nosso inconsciente, as nossas memórias inconscientes, elas sabem exatamente por que a gente tem medo daquilo e não tem daquilo. exatamente. E para você, como que é essa coisa do medo? Porque a gente já vai terminar o programa, meu Deus. Eu tive muito medo de falar em público. Mas isso foi uma coisa que veio da criança tímida, né? Do adolescente Desajeitado. desajeitado. Enfim, eu sempre fui uma criança mais introspectiva e então eu sempre tive mais dificuldade de falar em público. E o medo da aranha, que até hoje eu não tenho explicação. Assim, o medo de falar em público eu já sei de onde surgiu e tudo mais, trabalho isso, né? E aqui foi um grande start para mim. E é isso. Agora, a da aranha, o medo de Não aranha adianta nem cantar a realmente musiquinha da Dona Aranha subindo pela não, parede, que não resolve. não resolve. Esse aí eu não consegui identificar ainda. É, porque assim, a aranha, se ela não for venenosa, que é o que a gente tem aqui nos centros urbanos, elas não oferecem riscos, Isso. né? E eu não tenho grandes medos, sabe, Ivi? Eu não tenho. Além de me expor e tudo mais, eu não tenho grandes medos, assim, se eu tiver que fazer um esporte, eu vou fazer, se tiver que fazer uma trilha, eu vou fazer, eu não tenho grandes medos. Mesmo tendo medo do bichinho, eu vou respeitá-lo. Mas eu não vou deixar de fazer por causa disso, nada. Eu Isso que é sempre importante, vou que ele enfrentar, não te paralisa. os medos, não que eu vá saltar de paraquedas, coisas desse tipo, que já não é o meu perfil. Mas é um Uhum. perfil mesmo da minha pessoa, assim, não é uma coisa que me atraia. Mas todos os outros esportes onde eu possa sentir ali o chão ou me sentir segura de alguma forma, eu com certeza vou encará-los sem nenhuma dificuldade. Isso que é legal, né? Eu tenho vários medos, não parei para pensar em muitos deles, outros que me incomodavam mais, e que com o passar do tempo foram ficando maiores, eu fui enfrentando. Não vou dizer assim, por exemplo, do meu medo de altura, resolveu. Até porque não é só medo de altura, eu falo que é medo de altura, mas não é, Mas é da né? É outra imensidão, coisa, né? é a imensidão. Por que eu tenho medo da imensidão? Eu ainda não identifiquei.
Entendi. Mas eu já identifiquei que é possível passar por ele, né? Então é o que eu Sim. faço sempre que eu posso. Me chamaram outro dia para ir numa tirolesa. Não vou ainda, né? Mas eu já ando no beiral do shopping, já fico na janela do apartamento da minha irmã, que é no 18º andar, né? Sim, Tem já, coisas, já vou em alguns já está bem mirantes, trabalhado, está trabalhando isso. É isso que é o porque mais é isso. importante, é. Não Você, deixar que o medo sim, te tome conta de impeça você. de fazer as coisas, né? Porque é isso. E aí a gente espera que você também faça isso, enfrente seus medos, identifique seus medos. Com certeza você vai descobrir alguns. Agora, descobriu? Se pergunta: o que faz com que eu tenha esse medo e o que eu posso fazer para superá-lo, né? Todo mundo tem medo, gente, de uma coisa ou de outra. É só enfrentar. Com apoio, fica mais tranquilo, porque você sabe que você tem alguém ali do seu lado para que, se você tiver uma crise respiratória, um pânico, qualquer coisa do gênero, você ter ali alguém para te trazer de volta, te falar, calma, que não, você não vai morrer por causa disso. Porque é isso, né? O medo nos leva a crer que a gente está morrendo, Sim. muitas vezes, né? Eu acho que aprender a respirar corretamente faz com que você consiga voltar à racionalidade, sabe? Você saia dessa crise e volte à racionalidade para que você possa olhar e falar, eu realmente não corro perigo. Eu não, tá tudo bem. Exatamente. Bom, minha gente, é isso aí. A gente encerra mais um episódio do Bem Natural. Enfrente seus medos, peça ajuda. E aqui no nosso caso, comente, compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar das nossas conversas. Terças e quintas às 19h30, sempre o episódio novo. Se você quiser sugerir uma pauta, usa o chat para fazer isso. Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa.